Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Presencial, né? Todos vocês sejam muito bem-vindos. Que bom vê-los novamente. É um prazer imenso. E todos os nossos irmãozinhos online e todos os nossos irmãozinhos desencarnados presentes. Vamos falar os nossos recadinhos de hoje. O nosso trabalho de quinta-noite ainda continua suspensos, mas a segunda parte do trabalho de passe para enfermos estão sendo feitos, esse trabalho está sendo feito na quarta-feira, junto com os nossos. Nós fazemos um trabalho à distância quando encerra a primeira parte. Bom, palestras nós vamos ter no dia 25 de novembro, a última terça-feira, às 8h15, depressão. Quem vai nos falar é Kelman Freitas. Dia 26 de novembro, quarta-feira, a última quarta-feira, nós vamos ter reflexões espíritas. Quem vai nos falar é Plínio Penteado. Os quadradinhos de lã para fazer nossas mantas, continuam, né? Campanha permanente. Também aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas. Roupas em bom estado e limpas, né? Que nós colocamos ali para vender. Doações em dinheiro pode ser via Pix ou se você quiser se associar ao SEAC, as contribuições mensais são a partir de R$20. Nós estamos arrecadando tampinhas e lacres das latinhas para o Instituto Amor Rosa. São as tampas plásticas, os lacres metálicos e o CPF. Os blisters nós estamos direcionando para outra casa espírita. Quem quiser continuar trazendo, nós estamos levando para o Magdala, acho que é Pinheiros lá. Atendimento fraterno, se você quiser conversar, apontar algum problema, não está se sentindo muito bem, a gente pede para chegar 30 minutos antes do início. A distância eu já falei, né? Vocês podem se cadastrar pelo WhatsApp ou com a secretária ali na mesinha, né? A cantina nós temos café, chá, água, bolo, acho que é à noite, porque de dia não tem. Nós somos no YouTube e no Face. SEAC Lapa. Evangelho no lar, todos aqui já fazem. Todo mundo faz evangelho no lar. Se não souber fazer ou se quiser alguma orientação, nós temos um folhetinho lá com a Meire, tá bom? Sacolinhas de Natal. Nós temos sacolinhas que nós estamos ajudando uma entidade que cuida das mães e de crianças afastadas dos lares por maltratos. Então, nós estamos ajudando essa entidade. Nós fizemos sacolinhas de produtos de higiene, estão ali, tem os nomes, então nós estamos fazendo para as mães e para as crianças. Quem quiser pegar a sacolinha tem que devolver até dia 6 de dezembro. Já tem todos os itens que necessita a sacolinha. Quem não quiser fazer a sacolinha não puder, pode fazer doação do dinheiro que você puder dispor, 5, 10, quanto você pode, né? Aí você só escreve que é para a sacolinha de Natal a doação. Acho que é só isso, né? Então vamos à nossa oração inicial. Nesse momento, elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai e a Jesus amado Mestre. E assim então, em primeiro lugar, nós vamos agradecer. Agradecer por mais esta oportunidade de nós estarmos reunidos aqui hoje, termos coragem, saúde principalmente, né, de vir até aqui. Somos muito agradecidos, né, Mila? E assim, então, agradecemos também a equipe, né, de Socorro Espiritual, que sempre nos aguarda aqui com muito carinho, higienizando o nosso ambiente e mantendo com bons fluidos, muita luz. É a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Sempre que necessário, eles estão entre nós. E assim, agradecidos, nós vamos nos lembrando daquela oração universal que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.
Para o nosso evangelho de hoje, nós vamos chamar a nossa colega Eliana. O público é todo teu aqui, ó, né? Assistência, não pode levar para casa. Pode levar para casa. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês, como está ali já na tela, né? Sobre a força do pensamento. E é onde tudo começa pelo pensamento, né? Então, nada pode ferir tanto quanto seus próprios pensamentos. E nada pode curar tanto quanto seus próprios pensamentos. E a gente não tem ideia de como o pensamento tem força, né? Então, eu peguei desse livro aqui, falei para a Cleide, agora a gente gosta muito de Socorro e Solução, né? E numa das lições ele fala assim: o dito popular se sentencia. Diga-me com quem andas, eu te direi quem você é. Aí, do ponto de vista espiritual, a gente vai reescrever isso, né? O autor sugere: diga-me o que pensas, e eu te direi qual espírito anda contigo. Olha a força do pensamento. A gente tem de companhia o que a gente atrai com o nosso pensamento. É muito forte isso. Nosso modo de ser e de pensar é um fator determinante para o tipo de companhia que queremos ter na vida. Então, tudo começa no pensamento, depois, de acordo com o pensamento que vai se amadurecendo dentro de nós, a gente vai agir, né? E a gente tem esse controle. Pensar, com uma raiva, que raiva, eu queria que ele caísse, queria... Mas aí você corta, você aborta, então você não vai agir, né? Você não vai empurrar o outro, não vai fazer mal, porque você teve um pensamento num impulso, aí você consegue cortar esse pensamento, né? Então, o homem, olha que forte isso, é basicamente aquilo que ele pensa. Imagina, né? Então, o pensamento desencadeia nossos sentimentos e atitudes e atrai as pessoas que se identificam com o nosso modo de pensar e agir. Então, não é só no plano espiritual. Amigos também, a gente começa a se integrar mais com amigos que pensam como a gente, que têm sintonia com a gente, né? Isso também atrai amigos encarnados. Mas o André Luiz expande essa ideia dos amigos encarnados ao nos apresentar a possibilidade das companhias espirituais, isto é, da presença de espíritos ao nosso lado, que a nós se liga pela nossa forma de ser. Numa outra palestra eu já falei isso para vocês, era um outro assunto, mas eu vou de novo firmar esse assunto. Existem 6 vezes mais população de desencarnado que de encarnado na Terra. 6 vezes mais. Então, temos hoje aqui 8 bilhões de corpos físicos encarnados na Terra e 48 bilhões fora da matéria. É muito espírito, né? Em diversa faixa vibratória. Considerando essa conta, em uma casa com 5 pessoas, a população dessa casa gira em torno de 30 entre encarnados e desencarnados, distribuindo entre espíritos de luz que nos ajudam no dia a dia, mentores, familiares do plano espiritual que vão ali quando podem ficar um pouquinho com a gente, e inimigos e obsessores. Mas eu não tenho obsessor. Tem, todo mundo tem obsessor. Tem, e a gente ajuda eles a deixar de ser obsessor, vindo aqui nessa casa, lendo um bom livro. Fala assim: nossa, o obsessor vem aqui e fala que chatice. Aí depois ele começa a natureza e fala: nossa, que isso me tocou. Eu vi uma coisa legal. E ele vai mudando o pensamento dele e deixa de ser obsessor. Olha quando você pode ajudar, né? Então, em uma rua onde haja 10 casas, teremos 50 pessoas e uma população astral de 300 espíritos. Então, vai fazendo as contas, imaginando o astral dos lugares, né? Ali na Cracolândia, tem 300 ali usando droga e tem um batalhão. O batalhão de espírito de luz,
Batalhão de espírito bonzinho, de espírito feliz? Não, a energia é muito ruim, né? Então não é só a energia dos que estão usando droga, é a energia de todos que estão ali com eles, né? Então a frequência fica baixíssima. E se formos pensar nesse raciocínio, temos uma proporção de 6 entidades para cada um de nós, né? E somos nós que escolhemos essas companhias. Sempre estamos rodeados de espírito. Sempre. Então, influem os espíritos em nosso pensamento e nossos atos, que diz Kardec, mais do que nós podemos imaginar. Gente, isso arrepia, né? Então, cabe a nós, né, escolher. E o pensamento, então, desencadeia nossos sentimentos, nossas atitudes, tudo e atrai para nós quem a gente quer do nosso lado, né? Uma pessoa inclinada às artes terá companhia com essas tendências, companhia espiritual, eles vão se aproximar da gente, né? Outra voltada aos vícios, infelizmente, vai ter irmãozinhos que gostam disso e vão estar lá do seu lado, né? Usa mais! E eles querem a energia nossa, né? Para alimentar o vício deles. No barzinho da esquina ali, né? Quem é vidente fala que está ali impregnado de irmãozinho imperfeito, né? Infeliz que fica lá. Outro que gosta de fazer caridade vai ter apoio, amparo dos irmãos que gostam também de fazer caridade. Então ninguém está só no universo. Ah, eu estou tão sozinha na minha casa, moro sozinha. Não tá. Está cheio de gente lá com você, está cheio de espírito lá com você. Então, as almas dos que viveram na Terra não se encontram paradas, não se encontram mortas, como fala entre aspas. Elas estão sempre ativas, né? Todas. Vivem ligadas a nós pelos laços de afinidade, sobretudo pela afinidade que nasce do fio do pensamento. Gente, como o pensamento é tudo, né? Ele voa, né? É tudo, né? Na nossa vida, né? Então, essa afinidade que os espíritos desencarnados têm em relação a nós pode ser moral ou intelectual, ou as duas coisas juntas. Se nós formos aquele tipo de pessoa que gosta de ficar provocando desentendimento, quem vai ficar do nosso lado? Instigando, né? Aquela que zoa todo mundo, que diminui as pessoas, que julga, que faz fofoca, ou leva a fofoca à frente, vai atrair espírito inferior que se diverte em plantar discórdia. Aí não sei se alguém assistiu a Viagem, que eu já assisti um monte de vezes. Se não dá para eu assistir, eu assisto no Globoplay. Aí ele fica, o Alexandre, que é o espírito, virou obsessor, porque morreu com ódio de 3 pessoas lá, e ele quer se vingar. Então ele fica ali do lado da pessoa. Briga mais! Vai, provoca, faz intriga. E é isso. É isso, né? Eles ficam ali do lado e falam, peraí, eu vou arrumar um tumulto nessa família, nessa casa. E aí o que é pior? As pessoas que estão sendo ali influenciadas por esses espíritos, eles não acreditam, é pior. Eles não acreditam, eles juram que não tem nada a ver. Então, eles não procuram ajuda, né? Não procura ajuda, as pessoas falam, olha, um irmão que está do seu lado, imagina, eu não acredito nisso, aí dá mais força ainda o outro que está do outro lado, né? Então, nós somos que nem imãs, nossa. Eles fazem isso, os irmãozinhos do outro lado, não é só os nossos obsessores, é aqueles que são infelizes e eles querem ver a gente infeliz também. Então eles fazem isso por inveja dos seres mais felizes da Terra, né? Não tem gente que vai aposentada do nada, te xinga. Então. E aconteceu comigo. Então a gente atrai pelo pensamento o tempo todo, irmão desencarnado, o tempo todo. Por isso é que muitas vezes se torna difícil a mudança de hábitos nocivos, porque nossas companhias espirituais não querem que a gente muda. Aqueles irmãos que não querem o nosso bem, ficam instigando, né? Eles sentem prazer em nos ver mal. Mas a mudança, embora difícil, pode ser feita com mais facilidade se vigiarmos os nossos pensamentos. Tudo pensamento. A gente pode
ferir alguém, se ferir ou se curar e curar alguém através do pensamento, né? Então, no livro dos Espíritos, questão 456, nós temos: os Espíritos veem tudo o que fazemos? Eles podem ver mais do que a gente quer. Eles podem ver até o que a gente acha que quer esconder pra gente mesmo, né? A gente fala, poxa vida, ninguém sabe que eu estou pensando assim, mas eles sabem, né? Eles estão ali sabendo de tudo. Então, os Espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos. Olha, conhecem muitas vezes aquilo que desejaríamos ocultar de nós mesmos. Nem atos, nem pensamento pode ser escondido deles. E aí a gente tem os pensamentos próprios e os pensamentos que é dos outros. E às vezes a gente se confunde, né? Então, eu achei graça que o seu Venceslau falou, às vezes eu converso lá com o espelho, eu falo, ô cara, não sei o quê. Aí o autor fala isso, o autor fala, quando começa um pensamento assim, martelando na cabeça, que não é legal, você fala com você mesmo, fala, que é isso, meu? É um pensamento, eu não quero mais pensar assim, eu quero mudar minha linha de pensamento. Briga com você mesmo, briga. Aí você vai estar falando pro outro lá, eu não quero mais a sua influência. Sai fora, eu vou pensar, vai escutar uma música, né? Vai fazer um trabalho manual, vai ler um livro e fala, eu não quero mais pensar desse jeito. Então, quando a gente está com raiva, com ódio, decepcionado, a gente atrai esses irmãozinhos. Mas tudo bem a gente ficar com raiva de repente. Tudo bem a gente ficar triste de repente. O que não pode é a gente alimentar essa tristeza, né? A gente ficar triste por uns momentos e falar, chega, né? Já deu também. Pô, vai ficar até quando? Se lamentando, né? Até quando você vai ficar com raiva? Eu converso com ele todo dia, cumprimento ele quando ele Então, me ajuda. Fala para os bons espíritos, me ajuda, né? Então a gente tem que conversar com a gente mesmo e, como disse o seu Venceslau, falar assim, cara, para de pensar besteira, meu. Mas eu faço Vamos isso também mudar, no espelho. vamos pensar coisa boa, né? Então o bom de tudo isso é que temos espíritos que nos influenciam para o bem também, né? E tem um monte, né? Tem os nossos mentores, todo mundo tem mentor. Todo mundo tem mentor para o bem, todo. O anjo da guarda, como alguns falam, né? Que é o espírito protetor de uma ordem mais elevada que a nossa. Diz que não é tão mais elevada, mas eles têm uma visão da nossa vida muito maior, então eles podem nos ajudar com certeza, né? Então a missão deles é como a de um pai, entre parentes, pai responsável, né? Para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e sustentar as suas coragens nas provas da vida. Mas eles podem decidir o que a gente vai fazer? Eles podem falar assim, não faz isso, cara, tá errado. Falar eles podem, mas as decisões é sempre nossas. Mas não pode decidir por nós, né? Então eles podem ficar o tempo todo ali aconselhando, tá errado, não faz isso, não vai para esse caminho. Mas a gente vai fazer pela nossa escolha, né? Então, a gente tem que tentar escutar esses bons conselhos dele e sempre vem. Através de sonho, através de uma inspiração, através de um sentimento, né? Então, o nosso mentor, ele se afasta da gente quando ele vê que está inútil ele insistir. Mas assim que a gente faz, me ajuda, meu Deus, me ajuda, sabe? Aí eles vão lá e vão te ajudar. Eles vão estar perto de você de novo, né? Eles não se afastam, eles ficam por perto. Eles vão te ajudar de novo. De perdão pelo nosso Deus, que a gente não é perfeito, né? Ninguém é, né? Tem que... Então, eles sempre insistem com seus conselhos pelos bons pensamentos que eles inspiram para nós. Aí nós temos esse mentor, temos o espírito protetor, que cada homem, além do mentor, tem espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que lhe protegem, que nos protegem e nos dedicam afeição. Tem espíritos familiares, mas não é familiar só dessa vida, não. Familiar de outras vidas que a gente cultivou laços, né? E tem os espíritos zombeteiros, né? Agora nós estamos falando dos bons. Nós estamos falando dos bons. Agora deixa lá os outros. Então, aí minha mãe, quando morreu, um pouco antes dela morrer na semana,
2 pessoas, uma sobrinha minha e uma amiga do condomínio que eu não via há mais de mês, me escreveram: Eliana, sonhei com você, com uma criança nos braços, uma menina gordinha, tão linda, não sei o quê. Falei, nossa, será que eu vou ter algum neto? Aí a outra me escreve para dizer, ó, é isso. Você estava numa maternidade, você tinha tido ela e ela era gordinha, linda. Aí eu perguntei numa consulta lá, onde eu vou também em outro lugar, eles falaram assim, ela era sua filha em outra vida. Por isso está te aparecendo como você tendo ela, pouco antes dela ir para o plano espiritual. Então, a gente tem laços de familiares de outras vidas, né? Então, minha mãe pode ter sido minha filha em outra vida, e nesta foi minha mãe, né? Então, a gente tem os espíritos familiares, que criamos laços em outras vidas, e tem os espíritos simpáticos, que têm afinidade porque a gente faz o bem, porque a gente gosta de praticar caridade, e afinidades, os músicos, né? Tem os espíritos músicos que vão lá ajudar eles a tocar uma bela sinfonia. Então, a gente tem afinidades. E que mais? A gente tem os mentores de uma casa como essa. Olha que interessante, começa a frequentar. Por isso que é bom não ficar pulando de galho em galho, né? Eles falam assim, eu vou começar a ajudar você. Os mentores desta casa vão te ajudar, porque começa a conhecer sua história. Então, eles se afinizam, eles falam assim, ela merece, eu vou ajudar, todo mundo merece, mas como ela conhece um pouquinho agora a sua vida, eles conhecem, eles vão te seguir e vão manter uma frequência boa com você te ajudando. Então, todas as casas de oração são boas, eu não falo só dessa, né? Desde que tenha Deus, né? Deus à frente. Então, é isso. Em contratempo tem, ele falou, os espíritos imperfeitos, né? Aqueles que encontram porta aberta, janela aberta na nossa mente, no nosso pensamento, né? Então, a gente, olha que a gente leu isso lá dentro, né? É necessário fazer o bem. Não só deixar de fazer o mal, mas fazer o bem, desejar o bem e pensar no bem, né? E não olhar quem, né? Fazer o bem. E não olhar quem. Então, uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazer o bem, revelam a sua inferioridade. Então, ele fala aqui também que está tudo bem de vez em quando você sair da casinha, pisar na bola, errar, dar um passo para trás. Diz que a evolução na Terra é assim, é 2 passos para frente e 1 para trás. A gente dá umas pisadas na bola. Aí a gente vai, impulsiona e dá mais 1 para frente, né? Então, esse é o nosso esforço de combater os pensamentos negativos, de combater sentimento negativo, porque eles não vão deixar a gente agir erradamente, né? A gente vai mudar o pensamento, mudar a linha de pensamento e vai voltar para o caminho que é o da nossa evolução, o caminho do bem, né? Então, ele deu algumas sugestões aqui, para acabar, que ele fala assim, ao acordar, diga a si mesmo, Deus me concede mais um dia de experiência e aprendizado. Eu juro, eu vou aproveitá-lo. Ele brinca, né? Repila as más ideias, compreenda que você nasceu para ser bom e feliz. As más ideias e os maus pensamentos existem para você vencê-los, nunca para se entregar a eles. Vigie os seus sentimentos, pensamentos e palavras nas relações com os outros. O que damos, recebemos de volta. Tudo é a gente, a responsabilidade é tudo nossa. Não adianta querer pôr responsabilidade no outro, não, que é tudo nossa, não tem jeito, viu? Não dá para empurrar para o outro, não. Ao sentir-se abatido, não entre na fossa. Essa palavra é antiga, né? O autor usa a palavra fossa, acho que é do nosso tempo lá atrás. Mas não entre na fossa, é difícil sair dela depois. Lembre-se de que você está vivo, forte, e dê graças a Deus por isso. Seus males são passageiros, mas se você os alimentar, permanecerão. É você quem sustenta os seus males, pense sempre nisso. E a gente está na última página aqui, depois eu vou pôr uma musiquinha para vocês. Ao colocar em prática esses conselhos, criaremos um novo mundo à nossa volta, por meio da mudança onde? Em nossos pensamentos, né?
E isso está acessível a todos nós. Então, briga mesmo, briga com vocês mesmo. Fala, para de pensar desse jeito. Poxa, eu tenho tanta coisa ainda para fazer neste mundo e nos outros, né? Depois do outro lado, né? Que não vai acabar, não vai descansar em berço eterno, não, viu? Vai passar para o outro lado, tem muita coisa para fazer. Então, o pensamento é força construtora, tanto para o bem como para o mal, né? E cada um vive em função do que pensa. Cultiva mentalmente ou faz. O pensamento tem poder e é através dele que escolhemos as nossas companhias espirituais. Então, resumindo, ele fala assim, que às vezes a gente acorda com um sentimento de angústia, de ansiedade, de tristeza. Quase sempre eles são potencializados por irmãozinhos que estiveram conosco durante a noite, né? Por uma ligação nossa em algum momento do dia. E às vezes acontece a gente acordar extremamente feliz, agradecendo. E a companhia foi boa, viu? A gente esteve com irmãozinhos bem iluminados aí, tentando impulsionar a gente para coisa boa, né? Resumindo, são os nossos desejos e pensamentos que atraem as nossas companhias espirituais, boas ou não tão boas. De vez em quando é bom a gente refletir, quem está aqui do meu lado? Porque tem espírito do seu lado. Quem está me fazendo companhia mais constantemente, né? Sempre estamos acompanhados espiritualmente. Que sejam os bons que estejam ao nosso lado. A gente que decide tudo, a gente que decide quem vai estar do nosso lado, quem não vai nos ajudar, como a gente vai encaminhar a nossa vida, né? Então, principalmente, vamos tentar a gente pedir ajuda deles, desses irmãos de luz, para nossas escolhas, que a gente faz, tudo é escolha na vida, né? Eu vou pôr uma música, Pensamento Positivo. Uma vez eu pus e uma pessoa que estava aqui me pediu a letra. Então eu vou dar. Vocês passam para lá? Vocês passam para lá? Passa, Caio, eu acho que tem ela também. Depois eu pego, se der Tá passando um pro outro. Essa música é muito, muito, muito linda. É muito linda, mas eu queria que vocês prestassem atenção na letra. É o complemento do Evangelho de hoje. Sobrou alguma folha, não, né? Eu não tenho. Não, mas olha. Não, tá bom, ela deixa. É diabética e não pode comer pão de farinha de trigo, presta muita atenção. Esse pão fica tão gostoso. É harmonia. Não pode. É harmonia. Levante-se desta
Gente, essa música é maravilhosa, arrepia. Muito legal. Porque pensamento positivo, né? Não é linda? A gente se emociona mesmo. Mas quando vocês puderem, escutam no rádio, né? E é uns girassóis a capa do filminho dessa música. Então é isso, gente. A gente acho que passou um pouquinho a mensagem do que a gente tem que fazer com os nossos pensamentos. Isso aí. Fiquem com Deus. Dando continuidade, então, nossos trabalhos de hoje. Um bom evangelho, para a gente ter bastante coisa para a gente levar essa semana. Continuar com os nossos pensamentos positivos, né, Deus? Essa música já deu bastante positividade também. Então agora vamos continuando. E nesse momento nós vamos nos envolver com aquela prece linda, a prece da caridade, ou seja, a prece de Caritas. Vamos ouvi-la atentamente. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e vontade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Assim seja. Nesse instante nós vamos pedir aos nossos médiuns que entrem em sintonia com o plano espiritual,
E assim ficaremos aguardando então uma mensagem que nos dê mais bom ânimo nos esclarecimentos, né, da nossa doutrina. Vamos assim então, aguardando alguns instantes. Boa tarde a todos. Obrigada pela recepção. Eu acho que, como vocês, eu pensei em vir em algum lugar que me desse apoio, que me desse consolo, e que eu conseguisse ver o mundo de uma outra maneira, com outros olhos. E me foi permitido. As portas se abriram, os amigos espirituais me receberam com todo carinho e receberam vocês também. Então, na verdade, vamos falar assim, nós estamos no mesmo barco, pedintes eternos, cada um com o seu pedido, de formas diferentes. E eu hoje, carinhosamente, agradeço a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais, por eu estar aqui falando e vocês me escutando. Então, que saiamos daqui, eu e vocês, muito melhor do que entramos. Né? Cada um seguindo o seu caminho, cada um vendo no que precisa melhorar, no que precisa ser esmerado. Eu estou fazendo a minha parte e tenho a certeza que todos vocês aqui também estão fazendo a sua parte da melhor maneira possível. E assim, queridos amigos, vamos em frente, porque nós temos muito ainda a vivenciar. Eu aqui no plano espiritual e vocês na carne. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Meu carinho eterno, meu agradecimento eterno. Desculpe a emoção, porque é muito bom estar amparado de todos os modos. Graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, que alegria, que emoção. Eu, como meu colega aqui do lado, também estou, pela primeira vez, passando uma mensagem nesta casa abençoada. Assim me foi permitido, e meu coração transborda de alegria. Desculpe o mau jeito, porque eu não fiz isso antes. Mas para mim está sendo algo espetacular. Amigos, hoje foi falado sobre espíritos de familiares deste de outras vidas. E eu quero expor para vocês que daqui deste lado nós não temos um ano contado como vocês. Na Terra ainda é preciso que se termine um ciclo anual para começar outro, para que as energias sejam repostas. É necessário. Então, no final desse ano que vocês contam, espíritos familiares de cada um de vocês começam a requisitar a vinda para visitá-los. Alguns têm autorização, alguns ainda não. E nessas festividades de final de ano, eles vêm. Pode
podem ter certeza, muitos vêm abraçá-los, juntar a vocês. Então, não precisa chamar, mas procurem sentir, porque nessa época, aqueles que se foram da pátria espiritual, que estão aqui, deste lado, estarão junto de vocês, e vocês vão sentir um bem-estar, um carinho, uma brisa suave, um toque amoroso. São eles que estarão vindo para visitá-los. Muitos já estão com autorização. Que coisa boa! Esse intercâmbio. Não existe o desligamento daqueles que se amam. Não. Os laços permanecerão pela eternidade. Sintam-se todos abraçados, envolvidos nessa energia de luz, de perfume, de acalento que estamos promovendo para vocês neste momento. Fiquem com Jesus em seus corações. Então, pedindo aos nossos médios que retornem à nossa casa de orações, e assim vamos dando continuidade aos nossos trabalhos de hoje. Nesse momento, nós vamos nos mostrar gratos. Vamos agradecer por tudo que nós temos, através das nossas vibrações de hoje. Nós vamos doar de todos os nossos corações, nossos bons pensamentos, bons fluidos, por todos os lugares e pessoas que nos foram indicados. Então vamos às nossas vibrações de hoje. Vamos então nesse momento, aproveitando a paz e a harmonia deste ambiente, procurando elevar nosso pensamento ao alto, e vamos buscando a imagem do nosso Mestre amado Jesus e fazendo uma caminhada de ajuda aos irmãos mais necessitados. E vamos iniciando essa caminhada vibrando, primeiramente, por aqueles irmãos que estão numa idade avançada, e mesmo no término desta caminhada terrena, ainda passam por dificuldades diversas. Dentre elas, o abandono e esquecimento dos seus familiares. São idosos que são colocados em asilos e não recebem nem a visita dos parentes e dos familiares. A essas pessoas vamos pedindo muita força, muita coragem, muita determinação, para que possam terminar a sua caminhada de maneira digna e honrada. E vamos então, no sentido contrário, vibrando também por todos os irmãozinhos que estão se reencarnando neste plano, pedindo que quando aqui chegarem, possam ser recebidos pelos parentes e familiares com muito amor, muito afeto e muito carinho. E que aqui, no plano terrestre, possam cumprir as tarefas as quais se propuseram quando estavam no plano espiritual. Vamos aproveitando esse momento e agradecendo, Senhor, a todo o trabalho realizado pelas instituições de caridades, pedindo que esses trabalhos de ajuda e caridade possam ser cada vez mais expandidos e que um número maior de pessoas possam receber essa ajuda e que cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, possamos também fazer a nossa parte para ajudar a essas pessoas. Vamos então, neste momento, vibrando pelas pessoas que se encontram com seus problemas de ordens físicas, algumas delas acamadas no seu leito de dor, onde quer que se encontrem, nos hospitais, nas residências ou qualquer outro local, pedindo à corrente médica Dr. Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, para que possam dar a essas pessoas o alívio de suas dores,
ou até mesmo a cura total dos seus males, sempre de acordo com seus merecimentos e as suas necessidades. Vamos então, neste momento, vibrando também por todos os nomes que se encontram nas caixinhas de vibrações, sejam eles encarnados ou desencarnados, que cada irmãozinho possa receber também de acordo com seus merecimentos e as suas necessidades. Vamos também neste momento, Senhor, vibrando por todas as pessoas envolvidas nos vícios, qualquer que seja, drogas, bebida, jogos, enfim, Senhor, qualquer tipo de vício. A essas pessoas, vamos pedindo que a partir deste momento possam deixar para trás seus erros e iniciem uma nova caminhada de recuperação, da mesma maneira que nós também estamos tentando a nossa caminhada de recuperação. Vamos também neste momento, Senhor, vibrando pelos governantes, pelos administradores, pelos políticos, enfim, todas as pessoas que têm em suas mãos a decisão sobre a vida de milhares ou mesmo milhões de pessoas. Que essas pessoas, tão importantes aqui na Terra, possam pensar mais no coletivo do que no individual, e que eles possam compreender quão importantes são as suas decisões neste nosso planeta. E por fim, Senhor, vamos pedir a permissão para vibrarmos por nós mesmos, seres imperfeitos que somos, mas que aos poucos estamos buscando a nossa evolução moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então, nesse momento, encerrando essa nossa primeira parte, antes de nós continuarmos os nossos passos. Que o primeiro passo nós já recebemos no momento que nós entramos aqui. Nós vamos fazer a nossa oração final, que possamos ter um bom retorno aos nossos lares. Vamos ouvi-la então. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso por essa reunião tão linda, que possamos retornar aos nossos lares com saúde e proteção, e que encontremos os nossos bens. E que possamos estar aqui na próxima semana, se Deus assim o permitir. Farei a leitura da oração de São Francisco, que possamos fazer, vivenciar algum item dessa linda oração. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus e graças a Jesus.